Abre Atos 13, que eu vou ler do 1 até o 12. Pode abrir sua Bíblia, Atos 13, do 1 até o 12. E quando chegar do 42 ao 52, a gente vai ler alternado, tá bom? Mas calma lá. Primeiramente, vamos ler do primeiro versículo até o 12º. E diz bem assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que isso sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Agora eu quero que você me acompanhe no versículo 42 ao 52, para a gente fazer uma dobradinha aqui. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, e a gente vai assim alternando, ok? Do 42 ao 52. Só para você ficar um pouco situado, é que saindo de Chipre, eles pegaram o navio e foram ao norte. Então chegaram em Perge, na Panfilha, atravessaram o Monte Taurus e chegaram em Antioquia da Pisídia. Toda a história começa com Antioquia da Síria, mas até aqui eles vão para uma outra Antioquia, a chamada Antioquia da Pisídia. Vamos lá, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida, rejeitais. Então vamos lá, continuem vocês, vamos lá. A vós mesmos julgais dignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Podem continuar também com o versículo 47. Porque o Senhor assim o determinou.
Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles os pés, partiram para encontro. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É muito texto, eu espero que a gente consiga guardar tudo que aqui vier a ser ensinado. Você já pensou em encontrar uma igreja onde todas as pessoas se parecessem com você em nível teológico, em nível social, intelectual? Mas você já percebeu, e se você imaginou isso, percebeu que isso não iria para frente durante muito tempo, né? Um grupo de pessoas onde todo mundo se parece em todos os níveis e graus, dá para a gente imaginar que isso não seria uma igreja, isso seria um movimento e que não se sustentaria por durante muito tempo. Deus, ele não quer um grupo assim. Deus, ele vê beleza na diversidade. Ele vê pessoas diferentes, porém, ao mesmo tempo, com algo em comum. E, embora nós sejamos diferentes e tivemos uma história de conversão também diferente, alguns com uma história de conversão um pouco mais dramática, outros nem tanto assim, ainda assim, todos nós convertidos temos algo em comum. Nós temos uma história para contar. É a história de que fomos encontrados por Jesus. Independentemente se você entregou-se às drogas ou não, se você nasceu numa igreja evangélica, se você foi transformado, você tem uma história para contar. E essa história é sobre Jesus ter te encontrado. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos levar a pessoas para que elas possam ouvir isso de nossas bocas, sobre essa história. E se tratando de pessoas diferentes, os versículos 1 ao 3 apresentam, você leu comigo, alguns profetas e professores, e há pistas muito interessantes de quem eram essas pessoas. Por exemplo, o texto começa com Barnabé. Talvez ele fosse o mais velho, né? Talvez aí o homem que tivesse maior tempo de caminhada com o Senhor, não sei. Mas fato é que quando Lucas escreve a carta, o livro de Atos, ao descrever Barnabé no texto, ele não está preocupado em ficar dissecando sobre quem é essa personagem. É porque Barnabé já foi apresentado nos versículos anteriores, já está presente nos capítulos anteriores. Mas depois ele vai citar um homem chamado Simeão. E para quem não sabe, gente, era muito comum, quando esses nomes eram muito parecidos, imagine só, se aqui tivesse 10 Simeões, né? Aí eu falava assim, Simeão, aí todos olham para mim. Então tinha Simeão, Simeão isso, Simeão aquilo, e esse Simeão aqui era chamado Simeão de Níger, ou seja, em latim, negro. Então, dá para a gente perceber que esse homem fosse oriundo aí da África, né, muito possivelmente. Ele vai citar também que havia um homem também chamado Lúcio, Lúcio de Cirene,
E Cirene é uma região que fica ao norte da África. Há também Manaém, e esse cara aqui é muito curioso, porque diz que ele é Colasso de Herodes, e que nome estranho, né, Colasso. Mas é o seguinte, dá a entender que ele foi ligado, né, a Herodes Antipas, o tetrarca, não aquele Herodes que mandou matar Jesus. Manaém, ele fosse alguém da nobreza. Ele fosse alguém que foi criado junto com a família de Herodes. Seria ele um irmão adotivo? Seria Manaém um amigo confidente de Herodes, alguém que cresceu frequentando a casa, o palácio da família Herodes? Pois é, esse homem está aqui, convertido. Glória a Deus, né? E aqui, por fim, o último da fila, Saulo, né? Que dispensa comentários, que a maioria aqui o conhece. Mas note que durante o texto vai falar bem assim, Saulo também chamado Paulo. Então, pessoal, não é que Saulo, ele na conversão dele, teve uma ideia e falou, cara, Jesus me encontrou, agora eu sou um novo homem, agora eu tenho um novo nome. Não, ele tinha 2 nomes. Ele era cidadão judeu e cidadão romano, então ele tinha um nome judaico e um nome gentio. Shaul, quer dizer Saulo, e Paulo, que quer dizer pequeno, né? Ele está aqui no último da fila. E santa ironia é que Saulo, ele foi para a Síria tentar destruir a igreja, ele está aqui como professor da igreja na Síria. O evangelho faz essas coisas, né? Ele transforma, olha só, a conversão dramática desse homem. Ele foi para acabar com um grupo de crentes, e aqui ele torna-se professor da igreja desses crentes, lá na Síria. Bem, eram pessoas diferentes. Você nota, então, que a história sobre Jesus está sendo, então, divulgada, e o evangelho começa a reunir pessoas diferentes, não só em como característica, mas também de diferentes nacionalidades. A igreja está crescendo, está avançando, e o Espírito Santo está por detrás disso. Então, quando eu venho à igreja e quando eu estou com os meus irmãos, o Alan não está aqui, né? O Alan Guimarães. O Alan, eu fui saber que ele é de São Luís do Maranhão, né? Poucas pessoas devem saber disso, né? Mas ali está a Amanda, que é de Pernambuco, a Jennifer é do Rio Grande do Sul, a Stephanie nasceu em Cabo Frio, pastor Oscar, chileno, sem falar também da mineirada que aqui tem nessa igreja, né, gente? Todos os pastores são mineiros, aqui tem um monte de irmão também é mineiro, que torce para o Cruzeiro e para o Atlético. Então, veja bem, gente, olha como é que o Espírito Santo, ele está reunindo um monte de gente, de diversas partes do Brasil e da América do Sul, envolvendo o pastor Oscar, e está trazendo para um rebanho, aonde essas pessoas que nem se conheciam, hoje podem se chamar de irmãos. Olha só, a mesma coisa acontecia na igreja primitiva. E o texto diz que esses homens, eles estavam na igreja, mas estavam orando e jejuando. E os cultos de oração, a bem da verdade, são cultos hoje muito vazios. É comum, mas não é normal. Eu não sei como era o modelo de culto da igreja primitiva. Tinha música, com certeza, tinha louvor, com certeza, tinha pregação, né? Mas tinha oração. E dá a entender que eles estavam orando, e o Espírito Santo, ele chegou no meio do culto. Mas olha só, gente, o culto de oração pode estar vazio, mas o Espírito Santo está lá.
O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo apareceu lá no culto e parece que eles estavam já orando com um propósito. Que propósito é esse? Uma viagem missionária. Então, parece, pelo texto, que eles estavam envolvidos com esse tipo de oração e jejum, já pedindo ao Espírito que eles pudessem avançar por meio marítimo, e o Espírito Santo falou: ok, eu quero Barnabé e Saulo. E, gente, eu creio que eles oravam a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Amém, gente? Com certeza. Aquela famosa oração que todo mundo sabe, até quem não é religioso, a oração do Pai Nosso, né? Que começa bem assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu amigo, quem ora isso é muito corajoso. Quem ora isso é muito corajoso e muito humilde. Porque tem que ter muita consciência do que está falando, gente. Olha o que você está orando. Seja feita a tua vontade, Deus, no céu e na terra, ou seja, faz de mim o que o Senhor achar melhor. Para você orar isso, gente, você tem que ter consciência de que Ele pode sacudir a tua vida, te levar para onde Ele quiser, te colocar aonde Ele quiser, e você ser humilde, para só falar: Senhor, faz, só faz. Então, quando o homem se entrega nas mãos de Deus, grandes coisas vão acontecer. E o Espírito Santo que reúne pessoas, gente, é o mesmo Espírito Santo que vai separar pessoas. Porque chega um momento que a gente precisa ouvir a voz do Espírito e só dizer: ok, Senhor, eu entendi, vai. Então a igreja, olha só o que o texto fala: o Espírito Santo, ele enviou Barnabé e Saulo. Gente, a igreja só despediu, está aqui no texto. Foi no porto, eu imagino que parte da igreja foi até o porto e falou: Barnabé e Saulo, e João, Marcos também, né? Tchau, valeu, ó, depois vocês voltam, hein? Porque é o Espírito quem envia. A igreja só concorda, só diz amém. E uma coisa fica muito clara, porque do versículo 4 ao 12, eles vão para Chipre, né? A ilha de Barnabé. Vou falar que Barnabé nasceu, tá, gente? Barnabé era um cipriota. Eles chegam lá e eles vão procurar uma sinagoga. E por que isso? Porque era a premissa de que o evangelho fosse primeiramente anunciado ao povo judeu. Jesus veio para o povo judeu, Jesus era judeu, o evangelho tinha que ser ensinado primeiramente ao povo judeu, para que o povo judeu fosse luz das nações. Mas o que acontece é que o povo judeu rejeita. Então, quando eles chegam lá na sinagoga, e Paulo fazia muito isso, né? Chegava no lugar, tem sinagoga aqui, ele ia lá. E estava tudo muito bem, né? Diz que eles atravessaram a ilha sem nenhum agravante, até que, no último ponto da ilha, aí começa uma história muito louca. Aí começa um negócio muito sagaz. Porque, olha só, eles vão conhecer dois homens. Um procônsul, um representante romano, né, que dominava a ilha, pertencia ao Império Romano, e vão também conhecer o guru espiritual desse procônsul romano. Um quer muito ouvir a palavra, um quer muito saber sobre o que esses dois missionários têm a dizer, enquanto que o outro vai tentar atrapalhar. E Lucas, ele vai puxar aqui a ficha, vamos botar assim, a ficha criminal de Bar Jesus, né?
que o nome dele era Elimas também, que ele era, né? Lucas vai descrevê-lo como falso profeta, feiticeiro, e que ele estava tentando atrapalhar. Gente, olha, eu não sei de que maneira esse homem tentou atrapalhar. Eu não sei de que maneira esse homem tentava distrair a atenção de Sérgio Paulo, porque Sérgio Paulo queria ouvir a mensagem. E esse homem do lado atrapalhando. Só seja uma coisa. Parece que a paciência de Paulo chegou ao final ali, hein? Ele discerniu que o diabo estava ali e na hora ele repreende esse homem e esse homem vai ficar cego, né? Ele vai ficar desarmado. Por que isso, gente? Porque a história precisava ser contada a Sérgio Paulo. Então, o Espírito Santo, ele vai levar os crentes a muitos lugares que você vai pensar assim, poxa, está tudo indo muito bem, aonde eu vou sou bem recebido, mas fique esperto aí, porque a obra do diabo é atrapalhar você. Você tem que ter essa sensibilidade de entender que existe a obra do Espírito e existe a obra do diabo. É uma bênção, gente, quando a gente encontra uma pessoa que fala bem assim com a gente. Ei, fala mais para mim. Fala mais para mim, cara. Você pode, a gente pode marcar outro dia também, porque eu estou gostando do que você está me ensinando. É legal, né? A pessoa está com fome e você tem um pão para dar para ela. Olha que legal. E olha só que interessante. Eu conheci um grupo de crianças aí no Chácara Parreiral, e aí me tornei amigo delas, e aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou passar aqui e vou ensinar vocês a desenharem. Ah, mas e vocês podem convidar os amiguinhos de vocês. Veio aquele monte de criança para aprender a desenhar. E é claro que ao final das aulas de desenho, eu tinha uma mensagem de Deus para dar para elas. Quer dizer, olha só, que bênção, né? Nenhum agravante até aí. Mas é claro que o diabo ele fica furioso quando a gente está determinado a trabalhar com Deus. É obra do diabo querer tornar você um crente tímido. É obra do diabo querer transformar você em um crente sem interesse pela palavra. É obra do diabo que os crentes não se reúnam em oração, não se reúnam para ouvir a mensagem. É obra do diabo que a igreja não evangelize. Gente, o diabo, ele está com tudo. Ele vem para cima. Ele não quer que a gente trabalhe com e para Deus. E Paulo e Barnabé, eles sabiam disso. E tiveram que repreender a astúcia do diabo. E note que o versículo 12, pessoal, tem um detalhe aqui fundamental. Sérgio Paulo creu na palavra. Sérgio Paulo não estava atrás de emoções, em culto da prosperidade, em culto de autoajuda. Sérgio Paulo estava com fome, gente. E Paulo tinha o pão para esse homem. E esse homem creu na doutrina, porque só a doutrina ela pode segurar a gente. E na última parte da nossa sessão, do 42 a 52, a gente aprende que a história que nós temos para contar sobre Jesus, ela não pode ficar restrita à Antioquia da Síria. Ela não pode ficar restrita a Chipre. Ela tem que avançar. Então é por isso que esses homens vão pegar uma embarcação e vão chegar lá em Antioquia da Pisídia, e o pastor André
nessa manhã, ele narrou, pregou tudo o que aconteceu lá em Antioquia da Pisídia. E o fruto dessa pregação é que as pessoas crerão e ficaram alegres. Então, eles pregaram na sinagoga, muita gente ficou maravilhada, você leu isso comigo. E olha que coisa interessante, pessoal. O texto fala que quando eles saíam da sinagoga, o pessoal, opa, peraí, volta aqui. Meio que foram barrados de ir embora, né? Estavam saindo da sinagoga, Paulo e Barnabé, o pessoal da sinagoga, que estava maravilhado com a palavra, ei, vocês têm que voltar aqui amanhã. Vocês têm que voltar aqui amanhã. Prometem que vocês vão voltar amanhã? Se você não observou, o versículo 44 diz que o seguinte, eles queriam ouvir as mesmas palavras. Como assim? Está aqui. Vocês podem voltar e nos contar a mesma história? Olha só, gente. E aí você olha assim para um filme, né? Eu já vi esse filme aí, amor. De novo não, né? Você acaba de ler um livro? Não. Esse livro de novo não, eu já li. Mas, meu amigo, a gente está lendo esse mesmo livro há centenas de anos. E a gente não cansa de ler esse livro. A gente não cansa de ler as mesmas histórias, porque elas são reais, porque elas falam com a gente. Não é uma ficção, não é um romance. As histórias desse livro, elas podem mudar a gente espiritualmente. E eles pedem que Barnabé e Paulo voltem no dia seguinte e falem as mesmas coisas. E eu imagino, pessoal, olha só o versículo 44, eu acho, por aqui, que fala que quase toda a cidade veio ouvir o que Paulo tinha a falar. Quase toda a cidade de Antioquia da Pisídia. Então, imagina o seguinte, que aquele pessoal, aquela galera lá, ei, vocês voltam amanhã? Olha, foi 24 horas para eles chamarem os vizinhos, chamarem os parentes, do tipo, ei, amanhã tem culto de novo. E tem 2 missionários que estão trazendo uma revelação na Torá que antes nós não tínhamos nos atentado. Esses 2 homens estão descortinando uma verdade de que toda a Escritura revela que Jesus, aquele que veio, foi morto e ressuscitou, ele é de fato o Messias prometido pelos profetas. Rapaz, foi um chamando o outro, estava lotada a sinagoga, que quase toda a cidade apareceu por lá. E parece que aqui acontece um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Olha só, eles estavam em Chipre, prega o evangelho, tem gente interessada em ouvir a história, mas tinha gente que também não estava interessada em ouvir a história. Lá em Chipre. Eles estão agora em Antioquia da Pisídia. Tem gente querendo ouvir a história. Mas tinha gente que também não queria ouvir a história, e eles são chamados de judeus invejosos. E esses judeus invejosos, usados pelo diabo, tentam impedir Barnabé e Paulo, e esses homens aqui, eles vão levantar uma perseguição, e até que no versículo 50 é dito que eles conseguem expulsar os nossos 2 missionários. Mas essa história, essa perseguição que foi levantada, ela não acaba com a igreja. Não acaba com a igreja. E não acabou. Ela fortalece a igreja. O texto vai falar que, no versículo 52, né, que os discípulos sofreram, né,
foram expulsos, estavam alegres. Estavam alegres e cheios do Espírito Santo. Então, meus amigos, no fim das contas, o importante é que a gente esteja alegre e cheio do Espírito Santo. Eu quero aqui terminar com duas mensagens, uma para você crente e uma para você não crente. Crente, você tem uma história para contar. O Espírito Santo de Deus, ele vai marcar encontros aonde você vai contar essa história a outras pessoas. E essa história de que Deus enviou Jesus Cristo para encontrar você e trazê-lo para o seu rebanho, essa história precisa ser contada às outras pessoas. E às vezes a gente, a começar de mim, a gente imagina contar essa história a um grande público, né? A um grande número de pessoas. E a gente pensa em algo midiático, né? Tipo assim, olha, eu quero contar essa história numa grande cruzada, eu quero contar essa história no canal de televisão, eu quero fazer isso um livro, eu quero atingir grande pico de audiência. A gente pensa em grandes coisas, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus também trabalha no simples. E missão não é sobre somente você ir, mas também é sobre onde você está. E eu lembro que na empresa que eu trabalhei, eu consegui, junto ao RH, uma permissão para, de 14 em 14 dias, levar uma palavra de 20 minutos aos funcionários. De 14 em 14 dias, eu tinha uma quarta-feira, 20 minutinhos para falar a mensagem aos funcionários. E, no meu entendimento, já estava de bom tamanho, né? Só que quando eu ia para o almoço, e lá havia um grande refeitório, o que eu fazia? Eu sempre estive muito envolvido em dar aula na igreja e pregar. E eu aproveitava a hora do almoço para almoçar, evidentemente, mas também levava meu caderninho de anotação, levava alguns livros e levava a minha Bíblia. E eu pensava assim, eu não vou almoçar com todo mundo, porque a empresa era muito grande, eu vou almoçar só no finalzinho. Eu vou esperar o refeitório esvaziar, e aí eu consigo almoçar correndo e consigo, então, fazer as minhas anotações, preparar os meus estudos, preparar minha pregação. Acontece que essa minha estratégia de encontrar paz no refeitório para produzir o meu sermão para toda a igreja no culto de domingo, eu encontrei muita dificuldade porque nesse mesmo horário, essa mesma estratégia, chegava um rapaz. E esse rapaz chegava com a sua marmitinha. E ele sentava exatamente na minha frente. E na minha cabeça eu pensava assim, meu Pai do céu, eu vim para cá para ficar escondido, para conseguir estudar a palavra de Deus, para poder preparar a minha aula. É o tempinho que eu estou encontrando aqui, e esse rapaz, ele, não sei se ele descobriu, ou não sei se ele também se tem fobia de gente, não sei. Eu sei que ele aparecia lá no finalzinho e
tudo vazio, ele escolhia sentar na minha frente e, sendo bem honesto, dificultava ou até mesmo anulava aquele meu momento. E eu lembro que ele chegava e falava assim: "E aí, tudo bem, cara?" E na minha cabeça: "Ai, meu Deus, vai acabar quando?", né? "O que você está fazendo aí?" "Ah, rapaz, gente, eu tentei, rapaz. Olha a minha, eu sou pecador, tá? Eu tentei, eu focando no culto de domingo, e eu pensava assim: meu Deus, como é que eu vou interromper essa conversa? Não vai dar tempo de concluir a minha mensagem de domingo." E ele falava assim: "O que você está lendo aí?" "Ah, rapaz, eu estou lendo aqui sobre isso, sobre isso, sobre isso." "Mas por quê?" "É porque isso." "Mas por que aconteceu isso?" E eu estou explicando tudo que eu ia pregar no culto de domingo, mas a minha cabeça estava assim: nossa, esse rapaz podia levantar, né, para eu conseguir finalmente elucidar, concluir meu raciocínio. Sabe o que aconteceu? A empresa fechou, né, nós somos demitidos, enfim. Esse cara me liga. Falou assim: "Cara, eu vou me batizar domingo que vem. E você teve um papel fundamental na minha vida. E eu quero que você esteja lá." Eu jamais imaginaria que aquelas coisas que eu estava falando poderiam atingir aquele cara de alguma maneira. Vamos colocar assim: o errado deu certo, porque essa obra não é nossa. Essa obra não é do homem. Deus, ele vai fazer as coisas, ele vai transformar as coisas do jeito que ele tiver que transformar. A, a mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Nós temos uma história para contar, gente. Essa história de que Jesus nos encontrou, tem gente querendo ouvir, tem gente querendo saber sobre isso. E é necessário ter sensibilidade para estar pronto, para amar essa oportunidade e para orar por oportunidades assim, né? Esteja pronto e apto para dar resposta a todo aquele que pedir razão da vossa fé, diz a Bíblia. Mas também quero deixar uma mensagem para você que não é crente. Muito obrigado por sua visita, primeiramente. Mas você já pensou experimentar essa alegria do procônsul Sérgio Paulo, de querer ouvir, de ser ávido por ouvir sobre essa história? Você já desejou ardentemente isso, de querer saber mais sobre quem é Jesus? Você já imaginou ser como aqueles crentes da Antioquia da Pisídia que disseram: Paulo, volta aqui amanhã, porque nós queremos ouvir esta mesma mensagem amanhã? Imagina você, meu amigo, descobrir que você foi feito por Deus e para Deus. Imagine você descobrir que há sentido para a sua vida, de que existe um caminho, uma verdade e existe a vida. E essa vida é Jesus. E é diferente de tudo que você talvez já tenha experimentado. Imagina você fazer parte desse rebanho e ter uma história para contar. A história de que você era, mas de que agora você é um filho de Deus. Você não era somente uma criatura, mas você tornou-se filho de Deus. Ou você prefere ficar afastado, como aqueles que não quiseram, como foi Bar Jesus, como foram aqueles judeus que tentaram atrapalhar? Será que você prefere ficar afastado, distante dessa história de transformação?
Pense nisso. Vamos então fazer uma oração ao nosso Deus. Eu oro também para que você tenha reflexões profundas a respeito desse texto.